Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é o início de um padrão de camuflagem. A gente vai apresentar aí e contar detalhes de forma rápida a respeito da primeira versão do camuflado de deserto britânico, Desert DPM. Mas antes de a gente entrar de sola no assunto, se você é fã de assuntos militares, entregues em forma de história, com base em pesquisa ou vivência pessoal, então você veio para o canal certo, porque é exatamente o que a gente faz aqui. Então se isso é de seu interesse, eu te encorajo a ligar seu ACOG, mirar ali no pé do botão like e sentar o dedo nele. E também se inscrever em nosso canal e ativar todas as notificações, assim você ficar a par de todas as nossas publicações eventuais, ok? Então agora vamos de sola no assunto do dia. Entre os anos 70 e 80, seguindo a tendência dos países mais influentes aí no mundo militar, a Inglaterra também inicia seu processo de desenvolvimento e criação de uma nova linha de uniformes. Eis que em 1985 surge uma nova linha chamada de P84, que vem a substituir o padrão P68, que vinha sendo utilizado aí desde os anos 60. Esse novo uniforme ele era uma melhoria em relação aos uniformes utilizados durante as Malvinas, que foram certamente inadequados para o momento, e com base no retorno dos soldados, eles passaram a desenvolver um produto mais durável, mais compatível com os novos cenários. Ainda em 1985 é lançado o primeiro padrão de deserto britânico. Ele era um padrão em 3 cores, porém naquele momento ele não era um padrão necessário, então ele passou a ser distribuído idêntico, símile, ou então em versões diferentes dentre países do Oriente Médio, e passou também a ser desenvolvido dentre esses países no Oriente Médio diversas variedades. Previamente à invasão do Kuwait pelo Iraque, a Inglaterra já havia realizado que os uniformes que eles haviam produzido a partir de 1985 já eram bastante comuns na região e tiveram que às pressas produzir um novo padrão em 2 cores para utilização nessa guerra. E de pronto foi produzido esse padrão que vocês têm aqui. Ele é o primeiro exemplar oficial, o primeiro padrão de deserto DPM que foi entregue às tropas e que foram enviados logo no início do conflito do Iraque, ainda em 1990. Eles foram brevemente substituídos e já em 91, antes do final do conflito, os soldados eles já estavam utilizando um novo padrão, que é esse aqui que eu estou utilizando. E nesse vídeo eu vou contar aqui algumas diferenças para vocês, para ajudar na identificação de um padrão ou outro. Nas cores, pelo visual, vocês já podem ver que existe uma certa divergência aí, né, de cores. Então, o primeiro padrão, ele tinha tonalidades mais pálidas, né? Então, esse daqui, eles eram cores mais vivas, o primeiro padrão mais pálidas. Um detalhe bastante importante que a gente recomenda para utilizar nas identificações são os insumos que tinham no momento. Então, começando aqui de cara com os botões, eles eram botões muito semelhantes aos botões americanos da época, utilizados até recentemente, que é o Flying Saucer, né, o botão disco voador. E nessa primeira versão eles contavam com um zíper, né, que era um zíper deslocado. Vocês podem perceber que o alinhamento do botão de fechamento do peito, ele é feito pelos botões. E ele tem um zíper desalinhado para o lado esquerdo. Isso aqui, a funcionalidade disso era ter o fechamento do zíper no momento de mais frio e manter o zíper aberto e o fechamento apenas com botões em momentos mais quentes, provavelmente durante o dia, para melhorar a ventilação. Um detalhe bastante importante desse modelo é que ele foi conhecido como a versão densa da camuflagem. Então também é possível reparar aqui nas impressões da camuflagem que as formas mais escuras elas são mais densas do que o uniforme secundário, que ficou conhecido como o padrão esparso. Então, o segundo padrão, ele possui colorações mais vivas, ele possui essas impressões mais esparsas e ele já vem utilizar aqui o botão, o Canadian Button, né, que é o botão de padrão canadense, bastante característico dos uniformes mais modernos. A camuflagem em si, ela não teve uma modificação que expresse um diferencial ou
uma nova versão da camuflagem, apenas o tamanho dela para essa versão ele foi um pouco diminuído, causando aí essa impressão de ser mais esparso. Preserva algum feature, né, do anterior, que seria um bolso no braço, mas esse daqui da época era um bolso apenas de canetas, e esse daqui ele passa a ser um bolso aí genérico, né, eventualmente para o que tivesse de carregar nesse tamanho, né, com fechamento de botão também. Essas são as principais características que fazem a diferenciação entre o primeiro e o segundo padrão. Eu espero que vocês tenham podido absorver essas informações e utilizá-las aí quando tiverem uma oportunidade de identificar alguma peça ou até dentro de uma conversa que vocês estiverem falando desse padrão, essas informações possam lhe ser úteis. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você ative aí as notificações, se inscreva no canal, deixa aí um like que isso ajuda aí bastante para a gente nos algoritmos aí de divulgação dentro do YouTube, ok? Seus comentários também são sempre muito bem-vindos, a gente tem o maior prazer em responder e respondemos a todos. E deixem também suas sugestões, ok? Agradeço aí a audiência de vocês e até a próxima.